Olá, sou Fabiano Vasconcelos, sou trader e gestor aqui nos Estados Unidos e eu quero fazer esse vídeo para chamar a atenção de possíveis ativos que podem nós investirmos numa possível segunda onda, né? E eu quero mostrar o setor, um dos setores, eu já fiz alguns vídeos a respeito, eu sugiro você dar uma olhada aí nos últimos, que agora nós vamos fazer uma série enquanto continuar a segunda onda, o que pode ser bom até uma recuperação realmente da economia. As autoridades aqui nos Estados Unidos, principalmente no Texas, Flórida, Arizona e Califórnia e Carolina do Norte, perceberam que as liberações foram um pouco antecipadas porque o timing de contaminação estava um pouco fora do timing atual que a gente estava vivendo e aí acabou vindo posteriormente. Em contrapartida, a gente tem um excesso do número de exames sendo realizados e isso também acaba amplificando o registro de contágio nessas regiões. Mas vamos falar do ponto de vista de mercado e não muito do ponto de vista de saúde, né? A chegada dessa gripe de ter subido os números repentinamente, surgiram novos bloqueios e com os novos bloqueios muita coisa muda de novo em relação a um rebalance de carteira, aquelas posições que a gente acreditava numa recuperação, numa retomada econômica, provavelmente alguns investidores vão ficar com medo e vão acabar ou realizando ou caindo fora e isso vai acabar fazendo com que esses ativos caiam, né? Mas em relação a não digo abertura, mas agora em contrapartida restrições e bloqueios, né? Um setor que é totalmente imune é o setor de biotecnologia. O que é o setor de biotecnologia? É o setor das empresas de medicamentos, o setor de farmácia, o setor das empresas que buscam vacina e é um setor muito amplo e não necessariamente você tem que saber aí quais são as empresas de cada setor ou desse setor que seriam as queridinhas para você estar entrando. Eu quero chamar a atenção dos ETFs, que é um meio para quem tanto tem pouco capital como não conhece a fundo as empresas. O ETF, o Exchange Trade Fund, ele é um fundo de investimento que replica algumas empresas. Então a gente tem fundo do S&P 500, fundo das ações de tecnologia da Nasdaq, e a gente tem o fundo de biotecnologia, onde o ticker dele é o XBI. Eu já vou mostrar um mapa dos ganhos dos últimos 3 meses do setor de biotecnologia com todo esse caos que está acontecendo, tá? As previsões mais recentes é que os negócios ainda se fechem e voltam a ficar fechados e aqueles que não abriram continuem. Inclusive tem uma pressão aí muito grande, já que lá na Califórnia houve o delay da abertura da Disney, que aqui em Orlando também aconteça aí talvez um atraso na abertura da Disney, que ainda não se pronunciou a respeito. As reservas para os novos, as novas pessoas que queiram, os novos convidados, os guests que queiram entrar já estão abertas e não houve ainda, até o presente momento que eu estou gravando o vídeo, nenhuma restrição aqui. Então, as ações de um setor completamente imune é o setor de biotecnologia e eu vou passar para vocês aqui um mapa dos fundos mais negociados que vocês podem estar olhando no site Finviz e aqui tudo isso aqui é praticamente ETFs, tá? E eu quero comparar alguns outros, óbvio que tem alguns que são alavancados, e aí os que estão alavancados a gente não considera, porque o custo de carrega é muito alto. Exato, para você dormir posicionado você paga uma despesa muito elevada, que se ele cair vai vir contra você, a despesa é mais alta, se ele ficar lateralizado você pode perder também, tá? Então falando de healthcare, que é o setor de saúde, a gente teve o setor de biotecnologia subindo 45,37% nos 3 últimos meses. A gente tem aqui as ações de biotecnologia só da NASA que subiram 29% e as ações da área de saúde, o setor de saúde acabou caindo bastante. Porque saúde cai bastante, né? Primeiro que os hospitais, a maior receita deles é de cirurgia e as cirurgias eletivas foram suspensas por causa do coronavírus. Agora haveria uma recuperação, era a hora de entrar em hospitais porque as ações estavam muito baratas, porém com todo esse remanejamento e rebalance, agora também não é o momento. A gente percebe que ainda o setor de tecnologia registrou uma alta acumulada de 29%, mas nada tão comparado ao setor de biotecnologia. E o setor aqui de hardware, né, que é o setor de semicondutores, que eu ainda continuo acreditando, também sigo posicionado, subiu 29%. Então, eu quero chamar atenção hoje para o setor de biotecnologia e para esse ETF, o XBI. Eu vou mostrar aqui no gráfico para vocês terem uma noção. A gente chegou a surfar vários movimentos de alta, seguimos nele posicionados, né? Porém, o movimento que ele chegou aí nos dá de lucro foi de 8% até agora, um pouco mais, né? 9% em frente à nossa entrada, a nossa exposição é muito pequena, e se houver novas quedas, lembrando que ele caiu aí um pouco mais do que
o índice, a gente quer retomar posições e aumentar a exposição em risco nesse setor, com alvos aí, enquanto a gente tiver as perspectivas de restrição e as perspectivas de lockdown e ainda o mercado não uma abertura não econômica, a gente considera ainda que é um ativo muito interessante. Se a gente olhar o bar chart aqui, praticamente o PL em relação a XBI, nós vamos ver que o XBI em relação a todos os outros ativos que compõem ali a carteira, ele ainda segue com uma perspectiva de 17 o PL, que é uma perspectiva barata, podendo chegar até 25, o que nos dá aí algo mais ou menos em torno de 20% de upside. Ainda até o final do ano vai ter vacinas, até o final do ano, e eu acredito que a hora que tiver notícia de vacina, então, provavelmente isso aqui vai porrar. O primeiro alvo do pivô primário aqui ainda está na casa de 117, a gente vai ter alvos desse pivô secundário, alvos desse pivô e assim por diante, então dá para navegar. O último alvo lá na região de 134 dólares, e daria um upside aí, a princípio, da minha posição atual, em torno de 26, 27% além, tá? Se a gente analisar o mapa aqui, a gente vê o quanto destacou esse cenário. Agora, cenários alavancados, obviamente, que não conta, aqui o setor de energia, que subiu 54%, né? Mas é algo que o petróleo vai tender a estacionar ou até cair se houver riscos de queda na demanda, mas é um setor, o XBI, que ele deixa para trás o setor de consumo cíclico, o setor de varejo, né? O setor de varejo ele é muito interessante retomarmos quando a gente tiver retomada de atividade econômica, né? O setor de material básico também, ó, fica bem para trás, né? 23% neste momento. Em relação ao ganho médio do S&P 500, vamos pegar o SPY, subiu 18% nos últimos 3 meses, Biotech subiu 45%, o Triple Q, que é o de tecnologia, subiu 29% e ele subiu 45%. Entre Triple Q e XLK, eu ainda gosto muito mais do XLK. Ele é mais diluído, mais potente, tem muito mais perspectiva de subir, estou posicionado também nele, né? Apesar do XLK e tecnologia e semicondutores ser um tema do outro vídeo, já fica o spoiler aqui, né? Para quem já quer aí diluir alguma coisa, quem tem pouco capital, em torno de 1.000, 2.000, 5.000 dólares, seria muito interessante essa posição de XBI, SOXX, que é semicondutores, e o XLK. Lembrando que o setor de tecnologia, ele se encontra num setor de sobrecompra, então está muito inflado. Pode ser que, graficamente falando, seria aí pelo menos interessante aguardar novas mínimas para estar se posicionando. Eu já tinha tomado posição nessa área, acabei retomando posição aqui, muito pequena. A gente divide geralmente em 5, 3 entradas, né? E aí o meu ponto de reentrada vai estar aqui nessa região, para o médio vir para cá, e outros preços de reentrada em mínimas inferiores, mas o setor de tecnologia, o outro ponto de reentrada é praticamente aqui e assim por diante. O XBI, que é o alvo aí, o mérito do nosso vídeo, né? O tema do nosso vídeo, as nossas entradas principais foram aqui, e a outra entrada vai ser mais ou menos nessa região, e depois a outra também aqui na região de 95 e na região aí de 98. Então a gente vai estar acumulando, se ele der essa alegria de cair até aqui, acumulando, porque aí vai vir com um bom desconto. Se atualmente ele está com 17 de PL, aqui ele pode cair para 15, ficar mais barato ainda, e a gente vai seguir posicionado. Então eu acredito que o setor de biotech e o setor de tecnologia é sim um setor extremamente barato, né? Eu vou ver se eu consigo chamar aqui a composição do XBI no ETF.com para estar compartilhando com vocês. Inclusive, o site ETF.com é um site de ETFs, existem vários, é só procurar no Google, ver se eu faço outros vídeos aí falando a respeito, né? Mas falando aqui do peso, para vocês terem uma ideia, ele está muito para baixo e mostrando que ele pode performar mais. Então é só entrar aqui no site etf.com, digitar aqui no pesquisa XBI, ele vai abrir o grau, a cotação, a variação do dia. E a cotação a gente faz um vídeo depois explicando mais sobre o site. Ele vai explicar aqui o que é o ETF, é um ETF de biotech, né? Fala o que é o fundo, como é a ponderação dele, o rating dele, né? Ele fala a captação, ela tem 5,52 bi aqui entre todas as empresas que ele replica suas cotações. Ele está underweight, significa que ele tem a perspectiva de performar acima do mercado. Por isso que eu acredito que é uma nova pedida diante do novo cenário. Se a gente tiver vacinas e liberações, é hora de realizar lucro e cair fora. 39% dele é baseado em pesos de medicamentos, 38% em empresas de pesquisas, 8% em empresas farmacêuticas, 6% em farmácia, empresas de diagnósticos testes, ele tem 5% de peso, substâncias e outros ali 0,40%. As maiores posições por ponderação
somando 13%, perceba como ele é bem diluído, ele tem em torno de 1,8, 1,2 por empresa. Os maiores pesos estão aqui, né? Novavax, que inclusive aí para day trade ela tem extrema volatilidade, Momenta Pharmacy, e outras que eu particularmente não conheço, por não conhecer tanto as empresas e ter a perspectiva de querer entrar no setor, eu acredito que é muito melhor. Aqui está, Inovio é o maior peso, aí vem reduzindo por peso, e aqui está todas as empresas. Imagina a gente ter que estudar, né? Todas essas empresas do setor de biotech, e é muito melhor você entrar no ETF, porque está bem diluído, né? Olha o tamanho de cada alocação. Às vezes você entra num mico ali para querer um volume maior, perceba que às vezes as empresas com menor peso acabam te defendendo, e o bom é que o rebalançamento é completamente automático, você não tem que fazer o rebalance de nada. Então você pode entrar hoje nesse ativo pela cotação de $110,42 mais corretagem, para adquirir um único ativo, tá? Recomendando, óbvio que você não vai abrir uma conta com isso, mas para quem tem $2.000 começando, é muito interessante colocar em XBI. Lembrando que na época de vacina ele vai dar aquela porrada, vai ter aquelas altas esticadas, e aí talvez seja a hora de cair fora por retomada de atividade econômica, né? Se a gente comparar ele com o SPY nesse último período, olha lá, o XBI, né? Ele obviamente estava performando não tão bom quanto, caiu, e depois que a necessidade de medicamentos, vacinas, etc., a partir de abril ele descola, né, e vai embora, e mesmo com o SPY em queda, ele segue apontado para cima, sendo aí uma excelente oportunidade, apesar de não ser recomendação direta de compra, mas eu acredito que é uma excelente oportunidade. A decisão fica a seu cargo, porque a gestão a gente vai fazer de acordo com peso, alocação e time, é tudo de acordo com o que você realmente vai clicar. Estamos comprados no XBI, né? Eu acredito que é uma excelente oportunidade, é uma excelente... para quem não conhece as empresas, querer entrar no setor, pode entrar de forma barata, né? E vai estar bem diversificado, é uma bela de uma pedida. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou fazer novos vídeos falando do setor da área de uma segunda onda, ou aquilo que a gente pode ficar posicionado ou exposto, né? No caso de uma segunda onda, para estar aí extraindo o maior valor possível do mercado. Você que gostou do nosso vídeo, dê o seu like, compartilhe, até o próximo vídeo. Tchau!